A operação foi suspensa é porque haveria de envolver a comunicação social. Nas palavras do ministro Reginaldo de Sousa, o Ministério não tem que, cito, carregar consigo a mídia. Ouvi essa expressão com alguma curiosidade, mas assim que o ministro ia se explicando, me pareceu que a preocupação foi subindo, porque dizia, e vou ler, a mídia não tem que estar presente em atividades governativas de educação e de inspeção. A mídia não tem que estar presente nas ações governativas de educação e de inspeção. Essa afirmação do ministro Reginaldo de Sousa me suscitou preocupação, porque transcende a simples operação que foi suspensa. Tem a ver com princípios de transparência na governação. Se o ministro entende que a mídia não tem que estar presente em atividades governativas de educação e de inspeção, eu me interrogo aonde então é que a mídia pode estar presente. Então a mídia não pode, por exemplo, reportar ações educativas de saúde, prevenção de malária, campanhas de vacinação. A mídia não deveria, por exemplo, ter coberto a Operação Tronco, que nos trouxe a imagem da devastação das nossas florestas e nos mostrou os meandros por que anda esse crime. Para as palavras do ministro de Sousa, isto não era admissível. Me parece problemático que o ministro tenha dito que a mídia não tem que estar a acompanhar atividades governativas de educação e de inspeção. Até porque, se a ideia é educação, parece que a mídia é o meio mais eficiente, mais abrangente, que vai ampliar a voz do governo nas suas ações. E neste caso em concreto, devemos orgulhar-nos de que temos uma experiência quase histórica em que a mídia acompanha o governo em ações inspectivas e divulga o que se encontra nessas ações como forma de educação preventiva. Lembro-me, já nos anos 80, Samora Machel fez a ofensiva política organizacional. Pessoalmente, visitou fábricas, visitou instituições públicas e toda a mídia acompanhou Samora Machel nessa ofensiva. Quem era adulto lembra-se muito bem desta ofensiva e dos seus resultados. E ensinou como é que se faz uma inspeção governativa pessoalmente, fez isso Samora Machel. E, portanto, e nem sequer havia liberdade de imprensa nesses anos, muito menos lei do direito à informação, mas já o nosso Estado fazia inspeção, levando toda a mídia consigo. Me parece preocupante que o ministro de Sousa diga que a mídia não deve acompanhar ações educativas e inspectivas do governo. Creio que é um equívoco. Com todo o respeito, acho que o ministro de Sousa se equivocou nesta afirmação, porque não é previsível, nem se enquadra em qualquer preceito de boa governação, bloquear a mídia de fazer a cobertura de ações de educação e de inspeção do governo. Porque pergunto, se não fizer isso, o que fará a mídia? Este é o meu tema da semana. Na verdade, a forma como os governantes percebem a atividade da comunicação social no nosso país é de facto algo preocupante, mas vamos desenvolver mais adiante ao longo do programa, até porque temos o tema também do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado esta semana em todo o mundo. Inevitavelmente vamos falar da morte de Afonso Dhlakama, uma notícia que colheu de surpresa o país e o mundo esta semana. Dhlakama era o líder do maior partido da oposição e também um homem cujo nome está intrinsecamente ligado às 4 décadas de história de Moçambique independente. O que significa para si o que significa para a Renamo e para o país a morte de Afonso Dhlakama? Na verdade, este é o facto político mais importante desta semana. Creio eu que será o fato político mais importante do ano de 2018. A morte do presidente da Renamo, ele que dirigiu esta organização ao longo de tantos anos e lidou com
3 chefes de Estado moçambicanos no diálogo à procura de paz. É uma figura que marca a história de Moçambique, indubitavelmente, independentemente das posições políticas que as pessoas possam ter em relação a ele. O facto é que Afonso Dhlakama deixa páginas preenchidas da história de Moçambique. Repito, não importa a cor dessas páginas. E, portanto, o seu desaparecimento é motivo que chama a atenção aos moçambicanos e ao mundo. Até porque, na altura em que ele, de forma surpreendente, encontra a morte, o país estava numa fase crucial, mais uma vez fase crucial, do processo de pacificação. E desta vez todas as indicações pareciam dizer que parece que íamos caminhar para um modelo de pacificação mais reconciliatório, cujo culminar seria uma maior partilha de poder através de descentralização do poder. E, portanto, ele morre numa fase crucial, como dizia o presidente Chissano ao reagir esta semana, a ser muito doloroso, porque ele morre provavelmente nas vésperas de uma fase pela qual ele esperava celebrar, porque ele próprio dizia numa entrevista ao canal de Moçambique em agosto do ano passado, que esperava que até novembro deste ano assinasse o acordo de uma paz efetiva com o presidente Filipe Nyusi. De modo que é uma morte que ocorre numa fase crucial do processo, por isso mesmo que levanta muitas interrogações às pessoas sobre o que é que se seguirá. Então eu acho que, em termos de, como me perguntava a Olívia, o que é que significa esta morte, significa, primeiro, uma perda para a liderança do movimento, o Renamo, obviamente, ele que era o líder carismático deste partido, ele que nós vimos ao longo de todos esses anos transportava nas costas, passa a expressão, a Renamo nas campanhas eleitorais. Quantas vezes a Renamo, devido a questões políticas do pacote eleitoral, se atrasava no início da campanha eleitoral, quantas vezes aconteceu isso, a Renamo ficava um pouco em pé de espera para a revisão do pacote eleitoral e pouco antes das eleições, Dhlakama aparecia nas ruas e reativava a campanha deste movimento. E, portanto, parecia que, de facto, a Renamo era ele que a simbolizava. E isto é muito importante quando pensamos na sua sucessão. A sucessão de líderes carismáticos é muito complexa. Geralmente não há substituição, há de haver sucessão, porque não se pode substituir. São pessoas com caráter muito próprio e creio que ele, provavelmente de forma deliberada, não deixou transparecer um sucessor. Aparecia sempre solitariamente, sobretudo neste último modelo de negociação de paz, em que o processo estava nas mãos dele e do presidente Nyusi, e, portanto, não se via mais ninguém no dossiê paz do Renamo, a não ser ele próprio. Portanto, acentuou mais o seu caráter de líder máximo e praticamente sem um segundo homem, pelo menos visivelmente reconhecível, desde a exoneração ou a expulsão da Renamo de Raul Domingos. Então, todo este contexto levanta incógnitas mesmo entre os membros sobre o que é que vai suceder na ausência daquele que resumia toda a estratégia e toda a história da Renamo ao longo destes 40 anos. Mas olhando para a forma como Dhlakama escreveu a sua história, na história do país, o que é que significa esta morte para o país? Eu penso que já há muitos livros sobre a Renamo, o seu processo, o seu nascimento, a sua evolução. Penso que Dhlakama foi um homem que se morfoseou ao longo de tempo, se foi transformando e se foi adaptando aos tempos. A imagem que a Renamo e o seu líder teriam construído sobre si próprios nos anos 80, no auge da guerra, não é certamente a imagem que hoje temos de Renamo e de Afonso Dhlakama. Temos a imagem que até em alguns círculos internacionais circulava de que era um grupo terrorista, que não tinham agenda política. Essa imagem
aos poucos foi desvanecendo e apareceu a imagem de um partido político que foi ao Parlamento com um discurso, com uma ideia, concordemos com a ideia ou não, não está em causa isso. E, portanto, isso representou o processo também de maturação do próprio líder da Renamo. Não há dúvida que, nos últimos anos, o discurso de Afonso da Câmara é um discurso de muita maturidade, de alguma visão, ainda que essa visão aparecesse esporadicamente em momentos de crise, como, por exemplo, a ideia de descentralização, não apareceu como sendo um programa genuíno da Renamo para a descentralização, apareceu mais como uma solução para uma crise eleitoral. Seja como for, apareceu, encontrou acomodação para um pouco implementar a ideia de partilha melhor do poder, porque o nosso sistema, assim como foi sendo implementado desde as eleições de 1992, apesar de a Constituição ser o sistema proporcional, não de maiorias, na prática é um sistema de maiorias, ou seja, quem ganha levava tudo, quem perde perdia tudo. E o processo para que agora caminhamos altera esse sistema, porque as eleições ao nível local, a Renamo tem naturalmente muitas hipóteses de ir ao poder e assim partilhar-se um pouco melhor o poder. E é esse processo histórico que a Câmara percorreu até chegar ao ponto que chegou, até que morreu. Portanto, tem um processo histórico de transformação e de adaptação aos tempos que lhe granjeou, nos últimos tempos, a simpatia e o reconhecimento internacional. Como dizia o secretário-geral da Frelimo, que é um parceiro estratégico para a paz, mesmo para a Frelimo, para o governo. Então, isso é o percurso dele que se deve reconhecer o mérito de que foi, ao longo dos tempos, resistindo nisso, ele resistiu a todas as intempéries políticas por que passou até chegar a esta fase. Por isso mesmo que eu repito, o seu desaparecimento levanta muitas perguntas, porque ele carrega toda essa história consigo. É uma história quase pessoal e menos de movimento. Naturalmente, o movimento, o Renamo, tem quadros, tem e os tem muitos. Agora, perante ele, não apareciam, apareciam um pouco por detrás, um pouco na sombra, e quando apareciam, pareciam que se iam libertar, de repente desvaneciam. Temos os casos de quadros de Renamo que tinham um discurso, parecia-nos um pouco inovador, desde logo o Joaquim Vaz, secretário-geral da Renamo, por pouco tempo, desculpa, este aqui vai agora a suceder internamente, queria dizer, o Sofo Quitino, que esteve no Parlamento como chefe da bancada, a própria Marília Moreno, esteve na Renamo como chefe da bancada, o próprio Raul Domingos, eram pessoas que iam aparecendo como hipótese de seguimento, de liderança, mas que ao longo dos tempos foram desaparecendo. E, portanto, a Câmara manteve sempre a aura de líder máximo e único do partido. Dr. Tomás Vieira Mário, o Governo, na última sexta-feira, em sessão extraordinária, decidiu realizar um funeral oficial, decidiu nomear também uma comissão para acompanhar de perto e prestar apoio e assistência, quer à família, quer ao partido Renamo, assim como decidiu também cancelar a visita do Presidente da República ao Reino da Noruega. Como é que analisa esta decisão do Governo? Não é surpreendente, Afonso da Câmara era o líder da oposição, Afonso da Câmara era membro do Conselho do Estado, Afonso da Câmara era o parceiro do Diálogo para a Paz com o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, e, portanto, é apenas natural que assim seja. Aquilo que poderia ser surpreendente era o contrário, era que o Estado moçambicano não exprimisse, não reconhecesse oficialmente o lugar da Afonso da Câmara no quadro político nacional. Portanto, penso que fez e muito bem o Governo, não poderia ter feito de outra maneira no meu ponto de vista e, portanto, é o reconhecimento oficial de que esta figura que desapareceu tem um lugar na história de Moçambique, tem um lugar nas instituições políticas de Moçambique e, portanto, o seu desaparecimento não pode passar despercebido dos olhos do Estado, como Estado. E, portanto, eu recebi isso com naturalidade, porque achei que não era nada surpreendente, era merecido, era devido, era expectável que assim acontecesse. O contrário, isso sim que nos iria surpreender.
Agora, pelas informações que nos vêm da própria Renamo, o processo do funeral do líder da Renamo vai acontecer, culminará com o enterro na terra natal, em Mangundi, em Chibabava. Bom, esta é a vontade, creio eu, da família, talvez mesmo dele próprio, quando ainda em vida, tem que ser respeitada. E até onde se deve estender este reconhecimento de Afonso Dhlakama? Houve vozes, e Davis Simango é uma delas, que defende que Dhlakama deveria ser declarado herói nacional e que deveria repousar na cripta dos heróis nacionais. Qual é a sua visão sobre Eu penso que criou-se um mito de que a heroicidade se exprime deixando os restos mortais do indivíduo na cripta em Maputo. Isto não define heroicidade. Aliás, já se discutiu isso várias vezes e se consensualizou que não devemos olhar para a cripta como o único momento, o único sítio onde se exprime que alguém é herói. O Estado há de ter várias formas de reconhecer heróis. Ponto 1. Ponto 2, também penso que está consensualizado que a proclamação de alguém como herói é um processo histórico. Não se pode discutir isso ainda com o corpo da pessoa presente, porque ainda estamos todos quentes. É preciso que a areia poise. Os historiadores estudem o processo com calma, com serenidade que o tempo deve permitir. Há pouco tempo, quando morreu, por exemplo, o presidente português Mário Soares, foi anunciado que, bom, é preciso pelo menos durante 25 anos para se estudar a figura e verificar todos os méritos que tem para que, com serenidade, sem emoções, os historiadores, os politólogos nos tragam a verdade e o Estado, na sua plenitude, decida que este é herói. Não se pode, e acho que isso é um consenso nacional, isso aconteceu no início da independência porque havia que fixar figuras, fixar a nossa história. Mas, ao longo do tempo, temos que acalmar e não pensar que qualquer indivíduo que tenha feitos extraordinários, ainda que reconhecíveis como tais, não tem que no dia seguinte ser ou não ser proclamado. Porque isso cria constrangimentos às famílias, ao próprio Estado, porque é como decidir com o corpo presente, ainda quente, ainda ali com velório a correr, como acontecia antes. Portanto, o Estado tem que acalmar, ir dando as honras e o local próprio que merece Afonso Dhlakama, sem se sentir pressionado a dizer se é ou não é herói nacional. Eu tive o privilégio, Olívia, de participar numa comissão que discutiu os termos de referência de herói, em que quem presidia a comissão era o professor Oscar Monteiro. Houve muitas discussões sobre esta matéria. Consensualizou-se que sim, herói é um moçambicano com feitos extraordinários, fora do normal, com sacrifícios consentidos em nome da maioria. Todos esses elementos foram consensualizados. E me lembro de serem convidados alguns figuras públicas importantes para vir ao debate que a comissão desenvolvia. E não me esqueço da figura do Bonifácio Gruveta, já falecido, que foi lá à comissão e dar a seu parecer e disse: olha, meus senhores, nós somos africanos. Eu não acho que temos todos que ficar em Maputo. Dizia, eu, por exemplo, Gruveta, quando eu morrer, não importa se vocês dizem que sou herói ou não. Quando eu morrer, por favor, enterrem-me na minha aldeia. Porque eu quero que a minha família, quando quiser ir lá a campo, a fazer as suas missas, suas cerimônias, livremente, sem os constrangimentos do protocolo do Estado, porque não vão ter dinheiro para pagar avião, vir a Maputo para ver a minha campa. E nós somos africanos, nós queremos ficar com os nossos familiares, na nossa aldeia. Por favor, considerem isso, não olhem a cripta como o único lugar. Eu posso ser reconhecido como herói na minha aldeia, não tenho que estar na cripta, mas, por favor, quero enterrar na minha aldeia. E aconteceu à sua vontade, como sabe. Gruveta foi enterrado na sua aldeia como ele quis. Portanto, desmistificou a cripta como sendo o único lugar de reconhecimento de herói. Em casa dele, na sua aldeia, se essa for a proclamação do Estado, vai ter as honras devidas. Não tem que ser necessariamente a cripta de Maputo. Essa é a minha opinião e a opinião mais ou menos consensualizada no debate que houve sobre essa matéria. A figura de Afonso Dhlakama suscita sentimentos mistos
Se por um lado intitulava-se o pai da democracia, lutava pela paz e é visto, reconhecido nesse âmbito, por outro lado também a figura de Afonso Dhlakama faz lembrar a dor, o luto, morte, sangue, e também tudo isto paira na mente dos moçambicanos. Enquanto a Renamo e os simpatizantes de Afonso Dhlakama choram a morte de Dhlakama, quem prefere neste momento relembrar o ecoar das armas e das suas vítimas mortais. Como é que o Dr. Tomás Vieira Mário olha para estas abordagens nesta altura? Eu penso que é inevitável uma pessoa com uma história tão cheia como Afonso Dhlakama, quando desaparece, sempre suscita debates. É natural e temos que esperar que isso aconteça. Aquilo que é importante é termos o equilíbrio necessário de dizer o seguinte: houve uma guerra que envolveu duas partes. Na guerra não há santos, nem há só diabos. Na guerra há mortes, ou você me mata ou eu mato você. E, portanto, temos que ler a história com um pouco mais de serenidade, assumir que a história que nós temos teve os seus momentos de muita lágrima, de muito sangue, de muitos suspiros, mas isso aconteceu em todas as partes do mundo, houve sempre guerras. E agora, o julgamento de alguém que já morreu, em princípio, não podem colher muita sustentação, porque ele não está cá para se defender, para se justificar, e viveu muito tempo para que, se fosse o caso, fosse chamado a justificar-se. Então, eu penso que temos que encarar isso com naturalidade. É natural que haja ideias fortes, contraditórias. Também as há sobre Samora Machel. Nem todo moçambicano tem uma ideia de Samora Machel positiva. Há pessoas que ainda hoje falam Samora Machel com um sentimento de muito rancor e muito despeito. E, portanto, são pessoas muito fortes, cujos feitos deixam marcas na sociedade. Essas marcas têm que ser digeridas ao longo dos anos até que haja, digamos, o calar das almas e das dores. Então, não estou surpreso que esse debate exista, porque é natural que exista pessoas que ainda podem ter mágoas, talvez mesmo pessoais, em relação a um caso ou outro caso, mas eu digo, isto é válido para os dois lados da guerra, não é só de um lado da guerra. Muitas vezes esquecemos que o terror que eu posso executar vem porque também fui aterrorizado em algum sítio. Há muitas histórias de guerra. Ainda agora há pouco tempo, o Licínio de Azevedo lançou um filme sobre um comboio de sal e açúcar. Este filme mostra que na guerra não houve santos. Mostra de uma forma cruelmente clara que não houve santos nessa guerra. Aliás, a imagem mais forte que nos deixa o filme tem aquele comandante de Renamo que é dependurado na cabeça do comboio. O comboio percorre toda a linha do norte com aquele corpo do comandante de Renamo dependurado na cabeça do comboio. Isto mostra o terror que houve na guerra entre os dois lados. De modo que, eu repito, é natural que as pessoas discutam, tem que discutir. É um pouco a nossa catarse, não é? A nossa catarse nacional tem que ser feita. Noutros contextos, como na África do Sul, houve a Comissão de Paz e Reconciliação, em que as pessoas foram lá fazer a sua catarse, contar a sua história, se libertarem de mágoas, confessarem crimes e ficarem mais livres. O nosso processo não inclui essa Comissão de Paz e Reconciliação, em que na África do Sul, sob a presença de Desmond Tutu, até generais do exército africano foram lá chorar, confessar os crimes que cometeram. E, portanto, como quem diz, eu reconheço, agora começo uma nova vida. Não tivemos esse processo, tivemos de outra maneira, ao nível comunitário, processos de lavagem de pessoas que tivessem, entre aspas, sangue nas mãos. Mas, pronto, tem um processo de catarse que é inevitável, temos que encará-lo com naturalidade, sem quaisquer, digamos, preconceitos em relação a isso, na minha opinião. Dhlakama morre sem satisfazer o seu sonho de governar o país e provar para os moçambicanos que levaria o país a bom porto, como sempre prometeu. Numa entrevista concedida à STV em 2008, abordou esta questão da sucessão com muita naturalidade. E a Comissão Política da Renamo já indicou um sucessor interino até a realização do próximo
Congresso, que é o general Ossuf Momadi, ex-deputado e antigo secretário-geral da Renamo. Como é que analisa a questão da sucessão em termos de uma figura de aceitação nacional no partido? Geralmente, no caso da Renamo, geralmente movimentos armados, como dizia no início, têm liderança muito rígida, porque é um comando militar. Portanto, a questão democrática no Exército não existe. E a Renamo foi um pouco isto, né? Um comando muito centralizado na pessoa de, como já referi. O Ossuf Momadi, creio eu que tem uma vantagem de que ele caminha bem nos dois lados, no lado militar e no lado civil. Porque também nesses movimentos sempre se distingue o lado militar e o lado civil. Na Renamo também é muito claro essa divisão. Parece-me que o Ossuf Momadi, sendo um general que ele é, mas também já foi deputado na Assembleia da República e dirigiu o partido como secretário-geral, parece-me que reúne um pouco o conhecimento e o saber caminhar nas várias alas da Renamo que possam existir. Me parece uma hipótese de uma direção ainda aqui interina, talvez consensual e conhecedora das idiosincrasias dos diferentes grupos que existem na Renamo. Felizmente ou não, nós nunca ouvimos que na Renamo há grupos de dissensão, de discórdia, ou alas, ou facções. Quando foi, por exemplo, do afastamento de Raul Domingos, houve quem esperasse que houvesse um grupo dentro da Renamo que contestasse e saísse com Raul Domingos. Mas não aconteceu isso, pelo contrário. Os deputados da Renamo no Parlamento fizeram contestação muito forte pedindo que Raul Domingos abandonasse o Parlamento, o que mostra que estavam alinhados com a força da Câmara. Então, pelo menos não há uma história na Renamo conhecida de guerras entre grupos e, portanto, é possível que a associação decorra de forma calma e, aliás, acho que o país está à espera mesmo disso, que a associação decorra de forma calma, porque só assim a Renamo, sem a Câmara, poderá herdar o legado dos processos que estavam na mão do seu presidente. Afonso Dhlakama Mora, enquanto discutia com o Presidente da República, um dos pontos mais sensíveis do diálogo político. O que é que se pode esperar deste diálogo nos próximos tempos? Eu penso que o diálogo, quando Afonso Dhlakama Mora, estava num ponto de não retorno já. Tanto que o pacote da centralização está já no Parlamento. Isso é indicação de que o trabalho, digamos, de base estava concluído e estava avançado a ponto de que não se pode esperar um retrocesso. Por outro lado, também este processo é feito e iniciado por interesse e impulso da Renamo. A Renamo tem interesse direto neste processo. Como eu digo, o processo de centralização vai permitir a Renamo acesso ao poder, ou a um pouco mais de poder. Portanto, seria um contrassenso a Renamo, que tem interesse natural neste processo, recuar. Porque, digo, as eleições ao nível provincial, ao nível dos distritos, são um processo através do qual a Renamo terá maior acesso ao poder. Então, é do seu interesse manter o processo, senão há de parecer que este processo eram ideias pessoais do líder, não eram do partido, o que me parece pouco crível que possa a Renamo dar-se a esse risco de dizer que, afinal, aquilo que vocês queriam não era do vosso partido, era do vosso líder. Uma vez que ele morreu, vocês abandonaram. Não me parece que possa ser isso que a Renamo quer. Até porque as palavras do Ossuf Momadi mostram essa tranquilidade de que o processo vai ser continuado. Acho que isso é de interesse de todos nós, não só da Renamo, mas de todo o país, que o processo continue com tranquilidade. E isso também vai reforçar a própria Renamo em termos de prestígio, de que afinal é um partido político, não é um grupo chefiado por Afonso Dhlakama, que se desfaz quando ele morre. Acho que a Renamo também tem interesse em mostrar que não, nós somos uma força política forte, coesa, o líder morreu sim, mas não morreu o nosso ideal, digamos assim, o nosso partido. Tem interesse a Renamo também em mostrar ao mundo isso. Eu creio que é isso que seria benéfico mesmo para o país. Qual será o legado de Afonso Dhlakama? Como é que os moçambicanos devem lembrar Afonso Dhlakama? Como eu dizia, há de ter na memória dos moçambicanos sentimentos contraditórios, inevitavelmente. Não haverá memórias, digamos, unânimes de Maputo ou Rovuma e vice-versa sobre esta figura. Para uns
é a pessoa que ousou, a expressão é essa, ousou enfrentar um partido poderosíssimo como é a Frelimo. A Frelimo é em África dos partidos mais poderosos que existem, mais coesos que existem. E, portanto, nessa perspectiva, dir-se-á, ele ousou enfrentar o partido poderoso, e coeso e forte como a Frelimo e ousou fazê-lo com alguma eficácia, chegando, portanto, a situações em que o Parlamento estava metade Renamo, metade Frelimo em 94. Isto é um marco muito importante que fica na história, na sua pessoa, na sua biografia. E resistiu àquilo que ele entendia que eram injustiças eleitorais, resistiu a todas, com todas as forças que ele tinha, quer sejam criticáveis, quer não, ele as usou, incluindo o retorno às armas, para reivindicar aquilo que entendia que era seu direito, que era a partilha do eleitorado de forma justa. Portanto, isso são marcos do seu percurso, mas também o percurso de um líder que, ainda que de forma titubeante, transformou uma guerrilha em partido político. Que tem lugar no Parlamento, já governou municípios em 2003 até 2008 ou 2009, governou muitos municípios, é um marco também da sua história, e pelo seu partido emergiu um outro partido, que é o MDM. O MDM é produto da Renamo, não nos esqueçamos disso, é uma dissidência da Renamo. Portanto, também está lá, digamos, a marca de Afonso da Gama no MDM, como sendo dissidentes da Renamo. Então, e manteve um diálogo intenso com 3 presidentes da República sobre o mesmo assunto, a paz, acesso ao poder. Não sei se há de haver em África líderes guerrilheiros que tenham sobrevivido, entre aspas, a 3 presidentes da República. Portanto, se cada presidente teve 2 mandatos, presidente Chissano, presidente Kibuza, são 20 anos, mas os 5 com o presidente Nyusi. Portanto, é uma pessoa que esteve lá e resistiu. Isso é uma marca que ele tem. Repito, independentemente do sinal que dermos às suas ações, ele as tem e estão na história. Como um homem que resistiu, usando todas as armas que conhecia, umas criticadas muito, outras menos, mas usou-as e conseguiu manter esse partido que hoje está no Parlamento, com menos lugares do que os que já teve, e agora tem um processo histórico de descentralização, que é preciso dizer, é um processo histórico muito importante, de descentralização. Ele tem um mérito de o ter iniciado, ainda que com termos não claros, mas no diálogo com o presidente Nyusi os termos ficaram mais claros, hoje estão no Parlamento, é mérito também dele no diálogo com o presidente da República, que vai ser certamente recordado. Muito obrigado, Dr. Tomás. Vamos observar agora um breve intervalo, não saia daí que nós voltamos dentro de instantes. Muito boa noite, bem-vindo à segunda parte do Pontos de Vista. Dr. Tomás Vieira Mário, outro assunto que marcou a atualidade nesta semana foi a morte de uma criança por bala perdida no bairro de Seduava, no município da Matola. Os populares acusam os militares de, enquanto exercícios, treinos militares, dispararem e colocarem as suas vidas em perigo. Como é que analisa esta situação do ponto de vista de responsabilização? Sim. Eu acho que aqui há 2 questões que têm que ser vistas. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de episódios, infelizmente, com perda de vidas humanas. Primeiro, o convívio entre instalações militares como quartéis e população. Deve-se garantir que não haja contacto tão próximo entre as 2 realidades, quartéis e população. Não é normal que haja populações em redor de quartéis, mesmo por causa do risco de balas perdidas como esta. É uma questão de segurança que deve ser assegurada. E, portanto, a primeira medida que seja mais definitiva e duradoura é garantir que os quartéis ou as comunidades não vivam vizinhas uns dos outros. Essa é a única medida certa e que deve ser tomada. Evitar que haja comunidades próximo de quartéis. Uma questão de segurança, como é o caso. Segunda análise é que realmente, já que há comunidades por perto, os que estão nos quartéis devem fazer o que fazem, tomando em conta a segurança da comunidade. E também tem que haver, obviamente, responsabilização. Os agentes do Estado,
o que cometam qualquer infração devem assumir a responsabilidade pelos seus atos. Neste caso, se é um soldado que pode ser identificado, porque geralmente há uma espécie de corporativismo nos quartéis, nunca ninguém é indicado como tendo sido o responsável, e não há face que se apresenta à comunidade dizer, olha, assumimos o que aconteceu, queremos assegurar que serão tomadas decisões para se evitar que isso aconteça de novo e que assumimos, portanto, a culpa pelo incidente. Geralmente não temos essa prática em Moçambique de as forças de defesa e segurança aparecerem, assumirem e pedir desculpas e dizer, olha, somos nós. O que me parece um grande déficit pelo menos de civilidade, de convívio com as comunidades, já que estão lá. E isso traz como consequência que as comunidades tenham uma reação de desrespeito também para com o Estado, porque se sentem também desrespeitadas. Geralmente, um pequeno incidente com a gente da polícia ou com um militar mobiliza de repente centenas de populares, o que mostra que as pessoas já têm um espírito pré-preparado para desafiar as autoridades, porque sentem que as autoridades não as respeitam. E isso é muito mal, porque, já que falamos na semana passada, isto roa o poder do Estado, roa o seu reconhecimento, a sua autoridade. Então, tem que haver uma atitude mais madura por parte das autoridades de dialogar com a população e assumir a responsabilidade quando for o caso, e não fazer como sempre acontece, negar e desaparecer, não é? Só para complementar um pouco a sua intervenção, o comandante da esquadra local disse de forma bem prudente que era muito precipitado assumir-se a responsabilidade dos militares neste ato, mas entretanto as cerimônias fúnebres tiveram lugar este sábado e a família reconheceu que o Ministério da Defesa assumiu implicitamente essa responsabilidade, prestando apoio à família para a realização das cerimônias. Mas uma vida, quando se perde, não se recupera. A responsabilização, até onde deve ir perante essas situações? Os crimes são pessoais, são individuais. E, portanto, não se pode dizer assim que o Estado é criminoso, não. Há um agente do Estado em concreto que deve ser identificado e assumir essa responsabilidade. O crime é individual. Portanto, os serviços lá do quartel, o comandante, tem que identificar quem é a pessoa individualmente responsável pela morte desta criança e, se for o caso, ser julgado e condenado. Há de haver circunstâncias que terão levado a que essa arma fosse disparada e a bala se perdesse no corpo da criança, mas isso é uma questão a ser resolvida no tribunal. Portanto, tem que haver alguém individualmente, não o Estado como algo abstrato, não, individualmente alguém que deve ser levado ao tribunal para responder pelo crime cometido. Uma morte é um crime, não é? É um crime cometido contra vidas humanas. Portanto, neste caso, é por aí. É o indivíduo em concreto que deve ser identificado e levado ao tribunal. E, portanto, não creio que o quartel ou mesmo o exército como tal tenha interesse em fazer atitudes corporativistas e proteger e esconder, porque assim fica toda a instituição, digamos, manchada com este ato, o que não me parece ser do interesse da instituição assumir coletivamente um crime que deve ser atribuído a quem o cometeu individualmente. A instituição não está manchada apenas por este ato. Os residentes do bairro de Siduava também reclamam de abusos, espancamentos, violações por parte dos militares e até intimidações para que abandone a terra. O município reagiu ontem, sábado, dizendo que o posto administrativo da Machau está a tratar do assunto. Essa é que deve ser a solução, transferir a população para longe do quartel. Essa é a solução duradoura, porque enquanto lá houver população e lá houver o quartel, sempre haverá queixas de abusos, de intimidação por parte dos soldados e, portanto, isso não vai terminar apenas porque há queixas. Tem que haver, de facto, mudança da população daquela zona para uma zona bem longínqua e bem segura, para que não haja mais este tipo de incidentes, porque é verdade que é recorrente, não é novo esse conflito entre a comunidade local e o quartel daquela região da Matola. Não é novo.
Outro assunto também que marcou a atualidade esta semana é referente às reformas na EDM, que já vem em curso desde 2015, e de lá esta parte já culminaram com reestruturação interna e redução de cargos de chefia, quer ao nível executivo, quer ao nível de chefias intermédias, em termos de chefes de departamentos, e agora avançam vão dispensar cerca de 400 trabalhadores. Como é que analisa esta decisão da EDM, que não é muito comum no nosso país? Eu acho que sim, eu acho que a EDM, pelo menos a imagem externa que nos tem transmitido, é de uma empresa pública que está seguindo uma trajetória de inovação jamais vista. Desde o início, quando quase todo mundo se surpreendeu por ver anúncio de concurso para preenchimento de vagas ao nível de gestão de uma empresa pública, concursos públicos, para a admissão de quadros superiores de uma empresa pública. Aquilo que nós sabemos que é prática aqui é que esses postos são indicados por confiança, seja o que for que essa palavra significa na prática, o que é confiança. A EDM rompeu um pouco esta prática ao anunciar concursos públicos para a admissão de pessoas ao nível de gestão, não é pessoal de apoio, pessoal subalterno. Ora, isto é uma grande inovação. Se queremos falar de eficiência com transparência, é alguém que assume um cargo de responsabilidade com critérios objetivos e não pessoais do gestor. E isso é parte de um processo de reforma geral da empresa que vamos seguindo. A empresa tem outra prática que é, periodicamente, chamar a comunicação social e explicar-se, fundamentar-se sobre o que está a fazer, quais são as razões. É sabido que o parque empresarial público moçambicano, quase sem exceção, nos últimos 15 anos, foi corroído por gestão ruinosa. Isso é público, é sabido. As empresas públicas moçambicanas, mesmo aquelas económicas, tiveram uma gestão muito má, com multiplicação de postos cuja discernimento não era claro sobre o porquê que este posto foi criado. Muitas vezes é um posto a pensar em alguém em concreto, portanto, postos ad hoc para a Olívia estar aqui, cria-se um posto, não porque é uma necessidade. E isso, claro, corroeu as finanças da empresa. E também a gestão ao nível financeiro era muito, muito ruinosa. Empresas que passavam o tempo a pedir dinheiro ao banco, mesmo para alimentar a tesouraria, pagar salário, que é incrível durante vários anos. Há empresas que têm administradores não executivos, que é uma massa de pessoas que estão nessas empresas, não fazem praticamente nada, são os não executivos, mas têm direitos e regalias dos executivos. Tudo isso tem que ser alterado e penso que a EDM entrou um pouco, com alguma coragem realmente, entrou um pouco nessa senda de trazer mudanças. E trazer mudanças que têm alguma dor, sobretudo porque identifica massa excedentária que tem que ser tirada da empresa, porque era ali corpos inertes que quase pouco produziam para aquilo que era a missão da empresa. E havia mais nessas empresas, o que é muito pior. A questão da terciarização dos serviços da própria missão da empresa. Portanto, contratar uma empresa para fazer o seu serviço. Tudo isso eram formas que danificavam as empresas públicas. E, portanto, creio que é nessa senda, é nesse discurso de mudança profunda que entrou a EDM. Naturalmente que há resistência. Nós vemos muitas vezes nos WhatsApps, nos Facebooks, comentários jocosos contra os novos gestores, porque há os veteranos que dizem que nós estamos aqui há mais de 30 anos, onde é que você estava quando nós sofremos? Quer dizer, esse discurso das pessoas se quererem vitimizar, porque resistem à mudança, é uma mudança que é dolorosa, porque alimentava esquemas que todo mundo conhece. Então, eu olho para este processo de EDM de forma positiva e acho que é uma coragem que deve ser seguida por todos quantos estão no mesmo grupo de empresas que estão deficitárias há muito tempo e são apenas parasitárias para com o fundo público e para com o Estado.
Afonso Dhlakama perdeu a vida no dia em que se celebrava o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ofuscou um pouco esta efeméride, mas é uma data que suscita reflexão, daí também a necessidade de olharmos para o nosso país, como é que estamos em termos de liberdade de imprensa. Os últimos dados indicam que o país regrediu, caiu 6 lugares no atinente à liberdade de imprensa. Na sua opinião, como é que descreve Moçambique? Bom, penso que não foi surpreendente que o relatório anual do Repórteres Sem Fronteira indicasse que Moçambique perdeu os 6 lugares no ranking mundial. Penso que não foi surpreendente pela sucessão de acontecimentos que fomos reportando ao longo do ano passado e este ano. Os ataques a profissionais de mídia foram bem documentados pela comunicação social, incluindo agressões físicas graves, a morte ainda não explicada do jornalista Paulo Machava é mencionada no relatório. Aquilo que parece ser o ponto que mais preocupa os que nos seguem é a questão de que todos os crimes ou possíveis crimes contra a imprensa ou contra profissionais de imprensa continuam impunes. A impunidade é o ponto-chave que coloca Moçambique sempre em lugar muito crítico, porque quando nenhum dos crimes é explicado, nenhum dos crimes é investigado de forma conclusiva, ninguém aparece em tribunal a responder por esses crimes, dá-se a impressão de que o Estado moçambicano não se preocupa com esses crimes, porque nunca encontra o culpado. Não encontrando o culpado, dá incentivo a que mais casos ocorram, porque afinal ninguém vai ser punido, ninguém vai ser encontrado, ninguém vai ser investigado e vai ao tribunal. Isto é o ponto mais crítico que todos os relatórios mencionam. Ainda antes desse relatório, houve o relatório da Human Rights Watch, que também sublinha a questão da impunidade. As autoridades moçambicanas ainda não nos trouxeram informação final e conclusiva sobre qualquer dos casos que foi reportado de agressão a jornalistas. Mas também, tirando esses casos mais evidentes, ao nível dos distritos, se sente cada vez mais fechamento contra a mídia. Nós estamos em Maputo, talvez não nos damos conta do que se passa ao nível local. Ao nível local a situação é muito mais complexa. Os poderes locais são muito mais fechados do que são em Maputo, porque em Maputo sempre se pode protestar, sempre se pode ligar para alguém para pedir ajuda. No distrito a situação é muito mais complexa. Sobretudo por quê? Porque há sempre uma ideia de algum conflito latente que ocorre nesses locais, o que torna a situação da imprensa muito complicada. Então, este relatório não é surpreendente em termos de que quem seguiu a tendência em Moçambique 2016, 2017, podia mais ou menos esperar este tipo de conclusões que saiam ao nível mundial. É claro que continuamos, em termos de quadro legal, formal, continuamos no top. A lei de imprensa é aquela conhecida. A lei fundamental do país garante direitos fundamentais, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Ao nível formal, nós estamos bem, ao nível da formalidade. Agora, o que se discute é como é que na prática ocorre o exercício destes direitos fundamentais. Os desafios são estruturais e são vários. Apesar de existir a Lei 34/2014, de 31 de dezembro, a Lei de Direito à Informação, que é um instrumento que salvaguarda o princípio constitucional de participação democrática dos cidadãos na vida pública. São várias instituições que ainda ignoram este instrumento legal no nosso país e limitam o exercício da liberdade de imprensa. Como é que olha para este constrangimento? Eu acho que este é um ponto crítico. De facto, há resistência. Há resistência, mesmo em instituições que nós supunhamos que iam assumir a vanguarda nesta lei de direito à informação. Há resistência, não há desconhecimento, há conhecimento pleno da lei em muitas instituições, mas elas olham a lei de soslaio, ou seja, há o pior de todos os obstáculos, que é um obstáculo cultural, não é mais de lei, não é mais de política, é mais de mentalidade. Por exemplo, a lei de direito à informação destaca que o cidadão, quando vai a uma instituição, identifica-se e pede uma informação,
não tem que justificar o fim para o qual quer a informação. Nem tem que dizer o que quer fazer com a informação. É o que diz a lei. Porque a informação é um bem público. A instituição é apenas a guardiã, não é proprietária. Essa mudança de paradigma é que é muito complicado. Alguém que está numa instituição assumir que eu não sou dono da informação, sou apenas guardião. A informação é do cidadão, porque é o nome dele que eu recolhi. Então, se ele a requer, eu devo disponibilizar. Essa mudança cultural é muito complicada. E, por vezes, mesmo em tribunais, a gente se espanta. Como é que neste nível ainda não existe conhecimento de que a informação não é proprietária, ela não é proprietária de informação, ela é apenas guardião da informação. É a quem se paga um salário para processar e guardar. Para quem? Para o cidadão. Isso é muito complicado. Isso é um processo histórico, que vai levar seu tempo, até se calhar uma ou duas gerações, porque repara, Olívia, se para a lei ser aprovada no Parlamento, foram precisos 8 anos de lobby e advocacia. Talvez o dobro vai ser necessário para a lei ser compreendida, ser implementada. E isso realmente acontece. Fizemos uma experiência agora de pedir informação a 10 instituições, informação de interesse público. Se eu lhe trouxer as respostas que obtivemos de algumas instituições, não vai acreditar. É impressionante. Porque informação de interesse mesmo público. E alguém disse, não, qual é o seu interesse pessoal sobre essa informação? Informação é de interesse público. Ignorância ou afronta a lei? Afronta a lei. Afronta a lei, porque é uma questão de poder. Ele tem informação e acha que se der informação, ele perde o poder com a informação. Então, você tem que ir ter com ele, já fora da lei, pedir por favor. Esqueça a lei, pede ao indivíduo a informação. E qual é a sua opinião em termos das etapas que o país deveria percorrer para sensibilizar as estruturas, quer ao nível do governo, quer em todos os níveis da sociedade, para a percepção do valor deste instrumento legal? Eu acho que, antes de mais nada, o Estado, tendo recursos, cada lei que aprovasse o Parlamento, essa lei deve ser divulgada massivamente, até em línguas moçambicanas. Ou seja, o Estado pode não ter legitimidade de me exigir que cumpra uma lei se ele não me explicou que essa lei existe e qual é o seu objeto. Então, antes de mais nada, o próprio Estado, as suas instituições devem se alfabetizar sobre as leis e depois dar conhecimento ao público, para depois o público poder exigir a quem detém informação. Uma das questões que se colocam no direito à informação em outros países é que esta lei é uma lei que implica financiamento. É preciso, por exemplo, modernizar os arquivos dos documentos nas instituições. Por vezes, pede informação numa instituição, diz o funcionário, bom, vem daqui a uma semana. Às vezes não é má vontade, é que realmente está em pacotes lá em cima de algum armazém, ele tem que subir lá e vasculhar papéis, alguns amontoados e já com muita umidade, porque não há condições de arquivo e acesso fácil. Implica digitalização dos arquivos, informação de técnicos de comunicação que conhece a informação, sabe o seu valor. Então, isso implica recursos financeiros também, não há dúvida. E esta lei devia ser orçamentada para verificar qual é o processo de prontidão técnica das instituições para colocar informação ao dispor do cidadão naquele prazo máximo de 21 dias que a lei determina. E não acontece, obviamente, isso. Mas também, bem dizia, há questões estruturais. A área, por exemplo, de televisão e rádio em Moçambique desenvolveu-se bastante nos últimos 15 anos. Desenvolveu-se sem lei específica. Isso é uma grande lacuna. E a lei de televisão e rádio está em discussão, está consensualizada desde 2008. Até agora não é aprovada. E não há informação sobre o que se passa para imperar a lei. Então, um dos riscos de uma rádio e televisão que se desenvolve sem legislação é o risco da canibalização. Os órgãos podem, em certa altura, eliminar-se uns aos outros, concorrência desleal, desregrada. Então, há questões também estruturais que devem ser de encontro com a liberdade de imprensa em Moçambique, como, por exemplo, legislação obsoleta ou lacunosa.
E o risco também da evolução tecnológica também, pôr em causa todo o trabalho que já foi feito. E isso devia, pelo menos, haver alguma harmonização tecnológica até. Cada um de nós, rádio, televisão, importa o que importa, em termos de equipamento tecnológico. Em muitos países há uma estratégia tecnológica para dizer qual é o modelo tecnológico que nós optamos, para não haver muitas discrepâncias e como neste momento existe, cada um vai aonde vai e compra o que compra. Então temos questões estruturais muito sérias por trás dessa liberdade de imprensa de que falamos hoje. Não menos importante, por último, a celebração do Dia Mundial dos Trabalhadores é uma prática mundial já há vários anos e em Moçambique milhares de trabalhadores marcharam por melhores condições de vida e melhores salários. Mas o que salta à vista é que nos últimos anos a ausência do governo nestas celebrações é muito evidente. Como é que analisa este facto? Tendo em conta que a mensagem que é levada é para o governo e o governo não está presente? Bom, na verdade, havia uma tradição em Moçambique de que nessas datas o governo estava em peso, até com o chefe de Estado, em algumas ocasiões. Não sei se é uma mudança programada ou é mera coincidência de falta de tempo ou de agendas conflituosas, mas realmente tem-se notado nos últimos tempos que a presença do governo tem sido muito mitigada nos dias 1 de maio. E as mensagens, como é natural, não vão tanto para os empregadores privados, mas vão mais para o governo, por causa da legislação. Também porque o governo ainda é o maior empregador do país, portanto é natural que haja muita mensagem nessas datas dirigida ao governo do que aos empregadores do setor privado. Esse é um aspecto. Mas e este ano, como coincidiu com dias após o anúncio do salário mínimo, natural que este foi um tema, já que falamos, muito presente nas manifestações, até houve simulação teatral em alguns grupos para mostrar que aquele aumento de facto é nulo e não tem qualquer utilidade em termos de alterar o custo de vida das pessoas. Mas também há um aspecto que eu notei, Olívia, nesses últimos anos. Acho que há uma componente de marketing empresarial que começa a ofuscar e a desvirtuar a data. Há muito mais presença de empresas, marcas de empresas, do que mensagens do trabalhador. Mesmo os trabalhadores, as roupas que levam, os carros alegóricos, fazem mais barulho, entre aspas, das empresas do que dos direitos laborais dos trabalhadores. Há muito marketing, há muito uso de marketing empresarial nessas marchas que ocorrem agora hoje em dia. Parece que as empresas, digamos que, entre aspas, aproveitam-se da data para aparecerem elas a fazer a sua presença na rua do que a dar espaço a reivindicações laborais, como seria de esperar. Mas talvez são sinais dos tempos, temos que nos ir habituando e lendo o que é que eles querem dizer. Não é? Muito obrigado, Tomás Vieira Mário. Nós ficamos por aqui. Continue com a restante programação da STV. Boa noite. Boa noite.